Galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje a gente vai trazendo mais um conteúdo de matemática, de média aritmética e algumas coisas sobre segmentos, sobre retas e tal. A gente está tendo aqui nessa página 152 alguns itens sobre média aritmética. E logo de cara a gente vê que Bruno pesquisou o preço de um mesmo caderno e de uma mesma caixa de lápis em 3 papelarias diferentes. Aí ele foi lá, pesquisou em 3 cantos. Podemos ver. No item A diz assim: A. Qual é a média aritmética dos preços encontrados para o caderno e dos preços encontrados para a caixa de lápis de cor? Então você vai lá pegar a média de cada um, no caso, o caderno e depois o lápis. Primeiro você vai pegar os 3 valores do caderno nas 3 diferentes lojas e vai fazer a média aritmética deles. Depois a do lápis. Depois que você encontrar os valores, você vai colocar no item A. Item B. Qual é a diferença entre o maior e o menor preço encontrado para o caderno e encontrado para a caixa de lápis de cor? Você vai ver qual é a diferença entre o maior para o menor. É de quanto? Né? Tanto no caderno como no lápis. É de quanto esse valor? Você vai lá e vai fazer todo o esquemazinho de diminuição para saber quanto é a diferença. C. A média aritmética é mais adequada para representar os preços encontrados de qual produto? Por quê? A gente vai usar a média aritmética para representar os preços melhor de qual produto? Do caderno ou do lápis? Né, que tem uma maior diferença. É o caderno ou o lápis? Diferença de preço. Então você vai dizer qual é e vai dizer o porquê também. D. Em sua opinião, por que é importante pesquisar o preço dos produtos antes de comprar? Você vai dizer na sua opinião por que isso é importante. A gente sempre está pesquisando, né, os outros produtos, em vez de ir só numa loja e comprar. A gente vai estar pesquisando, né? Vamos lá para a página 153. Na página 153, nós temos algumas questões. Questão número 1. Praticando mais, né? Observe os desenhos abaixo. Quantos segmentos de reta foram utilizados para fazer cada um deles? Então, nós temos 3 itens aí e vocês vão dizer quantos segmentos cada um tem. Né? No item A, quantos segmentos tem? No item B, no item C, você anota na linhazinha embaixo. Questão número 2. Vamos lá para a questão número 2. Desenhe uma reta que passa pelo ponto A e E da figura abaixo e uma reta que passa pelo ponto B e C. Aí nós estamos vendo as duas retas, né? E o que você vai fazer? Você vai desenhar outras duas retas. Uma que você vai ligar do ponto A até o ponto E outra que você vai ligar do ponto B até o ponto C. E aí você vai responder. Responde em seu caderno. Quais os pontos representados estão na reta CE? Você vai dizer quais são os pontos que estão interligados no CE. B. As retas A, B e BC têm pontos em comuns? Se tem, quais são? Você vai dizer se elas têm algum ponto em comum, uma com a outra. C. As retas A e B e CE têm pontos em comuns? Se tem, quais são? Do mesmo jeito que você viu se A, B e BC tinham em comum, você vai ver se A, B e CE têm algum ponto em comum. D. As retas EA e BC têm pontos em comuns? Se tem, quais são esses pontos? Você vai anotar quais são esses pontos que elas têm em comum. 3. Existe um paralelograma que é, ao mesmo tempo, retângulo e losango. Desenhe no quadro, ao lado, esse paralelograma e escreva abaixo o nome dele. Você vai pesquisar esse paralelograma que é ao mesmo tempo retângulo e losango. Depois que você pesquisar ele, você vai desenhar ele no quadrozinho abaixo. Galerinha, a questão número 4 é o seguinte, lá na página 154. Use um compasso e trace circunferências com as medidas de raio indicadas. A, raio de 2 centímetros e a B, raio de 25 milímetro.
Você vai pegar um compasso e um traço, se você estiver em casa, tá certo? E vão fazer uma circunferência, né? Um círculo com essas medidas, um de um raio de 2 centímetros e o outro com raio de 25 mili... e outro com 25 milímetros, ok? Questão número 5. Com a régua, meça cada um dos segmentos da figura ao lado. Com a régua você vai só dizer quanto os centímetros de cada segmento. Do segmento AB são quantos centímetros? Do BC, do CD e do DE são quantos centímetros? Você vai só anotar. Questão número 6. Observe o caminho que Cristina fez ao sair de sua casa e ir até a escola de inglês. Vamos lá dar uma observada nessa questão. Bom, e diz o seguinte: descreva o caminho que Cristina fez, indicando os giros que ela precisou fazer. Use os pontos de referentes indicados no mapa para ajudar na descrição. Você vai fazer o quê? Você vai descrever todo o caminho que ela fez. Ela saiu da casa dela, ela foi por onde? Ela passou por onde? Qual é o ponto de referência que ela passou até chegar na escola? Tudo isso você vai descrever, tá certo? Então essas são as questões, as atividades de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam para os professores de vocês, tá bom? Qualquer coisa, vocês voltem aí o vídeo para ver se vocês tiverem alguma dúvida, se tá tudo respondido, tá certo? Uma boa aula e uma boa atividade para todos. Até a próxima.